Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Walter Júnior, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Vila Velha, e é uma alegria ter você conosco aqui neste estudo. Hoje nós vamos estudar o último capítulo do livro de Atos, né? o primeiro livro depois dos Evangelhos. Então, se preparem aí, busquem as suas anotações, né, que vocês já vêm acompanhando toda essa caminhada conosco aqui no livro de Atos. Então, busquem suas anotações aí e a gente vai entrar no último capítulo de Atos, o capítulo 28. E a gente quer começar esse momento, então, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Então, o capítulo 28 eu dividi mais ou menos ele em sete partes que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou pedindo para vocês indo lendo os textos e daí dando uma pausa, lendo os textos e dando uma pausa, lendo os textos e dando uma pausa, para a gente poder refletir e poder focar aqui realmente no nosso estudo e não necessariamente no texto bíblico, na leitura do texto. Então, busque na sua Bíblia, as suas anotações e vamos lá para o estudo. A primeira parte que eu quero compartilhar com vocês é do versículo 1 até o versículo 6. Ali a gente vê um naufrágio. A gente sabe o quão difícil é, ou deve ser difícil, um naufrágio, né? Pessoas que afundam um navio, estão no meio do mar e vêm por tempestade, várias são as coisas. E o apóstolo Paulo estava junto com Lucas e várias outras pessoas dentro deste navio, né? Indo de Jerusalém até Roma e sofreram este naufrágio. Eles sofreram este naufrágio bem ao sul da Sicília, mais ou menos onde hoje em dia é chamado das Ilhas Malta, né? Então, os descendentes dessas ilhas, eles eram fenícios e os moradores dessa ilha, eles eram muito hospitaleiros aos visitantes. O que quer dizer? Os visitantes tinham uma grande, dá para se dizer, eram bem recebidos e tinham grande vantagem quando eles iam lá nessa ilha de Malta. Então eles sofreram naufrágio, óbvio, né, e passaram vários tempo nadando e a chuva era muito intensa e chegaram lá e foram muito bem recebidos por essas pessoas, né. E o que acontece? Lá tinha pessoas, né, de várias lugares diferentes do mundo que vinham, né, através das navegações e chegavam lá nessa ilha de Malta. Então, Paulo foi, de certa forma, logo quando eles chegaram ali, né, aconteceu um evento super interessante. Eles estavam provavelmente se aquecendo, se secando em volta de uma fogueira e muitos traziam os seus gravetos e lenha lá, e eles notaram que Paulo estava prisioneiro, né, era um prisioneiro. Então eles, ao mesmo tempo que eles queriam ajudar eles sabiam que alguma coisa, quem sabe, tinha acontecido, alguma coisa não estava certa para ele tá preso. Então, enquanto Paulo colocava uma lenha naquele fogo, né, diz que o texto mostra que ele foi mordido por uma cobra. E as pessoas ficaram super assustadas porque pensaram que logo ele ia morrer e Deus protegeu ele muito e ele não morreu. Que quer dizer, o veneno da cobra não fez efeito nenhum nele. E isso começou a assustar um pouco as pessoas daquela ilha. Por quê? Porque pensaram que Paulo era como se fosse um deus. E o que isso significava para eles? Eles eram muito supersticiosos. E hoje em dia existe muita superstição aí afora, né? Pessoas que se dizem cristãs, mas que ao mesmo tempo são supersticiosas, levam um trevinho de 4 folhas no bolso, ou guardam uma nota de $1 dentro da carteira, né? Várias são as coisas pelas quais a gente tem superstição quando assiste um jogo de futebol do time do coração, assiste o primeiro tempo com uma camiseta, depois o outro com outra. Então existe muita superstição por aí. E ao ver isso, ver que Paulo não ficou ou não sofreu nenhuma consequência da
picada da cobra, eles acharam que Paulo era como se fosse um deus. Então ele começou a ganhar um pouquinho de fama naquela ilha, né? E daí eu peço aí que vocês deem uma pausa no vídeo, leem do versículo 7 até o versículo 10. Do versículo 7 até o versículo 10 vai entrar em cena o governador romano daquela ilha, né? Como aquela ilha era pertencente a Roma, Roma escolhia os seus governadores. E o governador daquela ilha era chamado de Públio, né? E ele tinha um grande apreço por Paulo, por todos que estavam ali. Ele era muito hospitaleiro também. Eu acho que era uma grande característica, né, das pessoas, daqueles moradores daquela ilha ali, ser muito hospitaleiro. Então ele também era muito hospitaleiro. O que aconteceu? O pai dele, né, adoeceu, ficou acamado, e Lucas, que era médico, estava junto, e Paulo foi lá e orou, e Deus abençoou e curou, né, o pai do Públio, o pai do governador. Então isso ganhou muita fama. Então muitas pessoas que estavam doentes começaram a procurar Paulo, e isso foi uma oportunidade para ele falar do reino de Deus, falar do evangelho, compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então ele começou a falar e fazer isso freneticamente, que quer dizer várias vezes, por várias vezes, e por um tempinho ali naquela ilha, né? Então ele começou o povo em si começou, pelas coisas que Paulo, Lucas e os demais estavam fazendo, né, por intermédio de Deus, eles começaram a mostrar uma gratidão a Deus, e também uma gratidão muito enorme aos visitantes, davam presentes e coisas para eles. Então isso também mostra pra gente que quando a gente vem da parte de Deus ou vai da parte de Deus, Deus abre as portas para nós, e as pessoas vão acabar sendo hospitaleiras para a gente. Eu morei muitos anos no exterior e eu sei bem o que significa ser um estrangeiro numa terra forasteira, e o quão importante é ser bem recebido, né, pela palavra de Deus. Então dê mais um pause aí no nosso vídeo aí, e leiam aí do versículo 11 até o versículo 16. Do versículo 11 até o versículo 16, a gente vai ver que depois de eles saírem da ilha, eles viajaram por vários lugares, né, para chegar até Roma. Vários lugarzinhos, e ficavam 2-3 dias ali, e chegando em Roma, né, eles chegaram no vilarejo até chegar na cidade principal, né, e Paulo começou a notar que as pessoas recebiam ele super bem. Óbvio que já conheciam, né, apóstolo Paulo, óbvio que já conheciam o evangelho, já tinham escutado o evangelho várias vezes, então a vida dessas pessoas já havia sido transformada, e esse respeito começou a ser notado também pelos guardas que estavam junto com Paulo, as pessoas que estavam na volta dele. Eles tentavam procurar coisas para continuar deixando Paulo preso, mas não encontravam. Então eles notavam que Paulo era inocente nas coisas que ele fazia, né? E os relatos, né, sobre o apóstolo Paulo cada vez começavam a ser mais favoráveis. O que aconteceu? Eram tão favoráveis que conseguiram, né, ele conseguiu um alojamento próprio, né, um lugar dele próprio, onde só tinha um guardinha, né, um guarda romano cuidando dele lá. Então não precisava ter guardas muitas, e ele podia receber, né, visitas, e constantemente as pessoas procuravam ele a todo momento. Então era propício, né? E a gente sabe que isso era dos planos de Deus. Deus muitas vezes muda o caminho, muda as circunstâncias, e muda a forma como faz as coisas para abrir portas e abrir caminhos. Vocês vão ver mais para frente nesse relato aí de Atos mesmo. Vocês já viram a quantidade de coisas, né, de atos divinos que foram acontecendo na formação das primeiras igrejas. Então dê mais uma pausa aí, do versículo 17 até o versículo 20. Aqui no versículo 17 até o versículo 20, Paulo faz uma convocação para todos os judeus,
para mostrar o real motivo pelo qual ele estava preso desde Jerusalém. As pessoas tinham dúvidas, alguns pensavam que, quem sabe, ele tinha feito algumas coisas erradas. Ele quis mostrar para Israel que existia uma esperança. Ele quis mostrar, em outras palavras, para as pessoas que ele estava preso por Cristo Jesus. E o motivo pelo qual ele estava preso era para que mais pessoas pudessem conhecer do amor de Jesus. E isso é curioso porque a gente pensa, se eu estou preso eu não posso falar. Se eu estou preso eu não tenho liberdade para fazer as coisas. Muito pelo contrário, Paulo, enquanto estava preso, foi dos momentos maiores assim do seu ministério de expansão do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus não está presa, né? Muitas vezes a gente pode se sentir preso. Agora a gente está vivendo este ano de pandemia e a gente está preso nas nossas casas, as igrejas fechadas, em muitos lugares com cultos com número reduzidos, e a gente pode dizer assim, bom, que prenderam a palavra de Deus, que a gente está preso em nossos lares, preso em nossas casas, mas a palavra de Deus segue indo aos lares pelas mais diversas formas, através das redes sociais, né, através dos cultos online, através das orientações, né, vocacionais por internet, né? Então, várias são as formas pela qual o Evangelho segue. E também era naquela época do apóstolo Paulo. Apesar de ele estar preso, né, ele conseguiu levar a palavra de Deus adiante, ele conseguiu levar o Evangelho adiante. Então dá mais uma pausinha aí e leiam aí do versículo 21 até o versículo 24. Aqui no versículo 21, do versículo 24, eles queriam ouvir da própria boca do Paulo os motivos pelos quais ele amava tanto e gostava tanto de falar sobre o reino de Deus. Muitas pessoas procuravam o apóstolo Paulo para escutar e ele falava de uma forma, né, como o João, né? João chamava de filhinhos, de amados, de queridos. Paulo era mais frenético, mas Paulo tinha uma sabedoria enorme, uma sabedoria que veio direto do divino e um conhecimento enorme da palavra de Deus, e as pessoas amavam escutar ele. E vinham de vários lugares, né, buscaram na residência dele, né, onde ele estava, para escutar ele falar as maravilhas do reino de Deus e sobre Jesus. E isso nos mostra uma lição, que muitas vezes a gente se esquece das maravilhas que é o reino de Deus, das maravilhas pelas quais Deus coloca na nossa vida todos os dias, todas as coisas tão boas e maravilhosas que Deus coloca na nossa mão, coloca na nossa vida, e muitas vezes a gente simplesmente desperdiça, muitas vezes a gente não dá conta do maravilhoso que é o reino de Deus e de Jesus. E quantas pessoas vêm até a nossa porta todos os dias? Quantas pessoas vêm escutar a gente acerca do reino de Deus? E muitas vezes a gente fica calado, né? O apóstolo Paulo não se calava de jeito nenhum. Então isso nos motiva também para que nós possamos falar para mais e mais e mais pessoas do reino dos céus, do maravilhoso que é o reino dos céus, dessa maravilha tão grandiosa que é o reino dos céus e que nós temos livremente através de Cristo Jesus. Dá mais uma pausinha aí e agora leiam do versículo 25 até o versículo 29. Do versículo 25 até o versículo 19 aqui, Paulo lembra eles do profeta Isaías, das profecias do Antigo Testamento, mais específico do capítulo 6, do capítulo 9, do capítulo 10 lá de Isaías. Se vocês quiserem ler também, vocês vão ver essas referências maravilhosas que o apóstolo Paulo fala ali das profecias que muitas pessoas vão escutar o Evangelho, muitas pessoas vão estar atentas ao Evangelho, mas não vão crer. Muitas pessoas vão se conectar, mas vão estar desconectadas. E isso também acontece hoje em dia, né? Quantas e quantas pessoas nós mesmos compartilhamos, né, as mensagens diárias, compartilhamos os vídeos diários, compartilhamos as coisas da igreja com as pessoas, e elas escutam, mas elas não creem, elas escutam, mas elas não dão a mínima para isso. Assim também era lá
na época do apóstolo Paulo e muito antes, lá na época do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Então dá uma lida lá no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 10 e vocês vão ver o autoendurecimento. Quando a gente mesmo endurece o nosso coração e quando Deus, né, também endurece o coração das pessoas. E isso acontece e acontece muito e também acontece nos nossos dias. Dá mais uma pausinha aí, e a última pausa que eu vou pedir para vocês darem no vídeo aí e leiam os últimos 2 versículos, né, do livro de Atos, e a gente vai finalizar esse nosso momento de estudo aí do último capítulo do livro de Atos. Então o versículo 30 e o versículo 31 mostra ali que Paulo ficou por mais 2 anos em Roma. E em um lugar que, né, depois alugaram maior, onde ele recebia muitas pessoas e levava elas a conhecer de Jesus e do seu amor. E isso nos faz refletir muito, meus queridos. Vocês, né, que estudaram todos, né, todo o livro de Atos até agora, chegando no último capítulo, quais foram as lições que vocês aprenderam sobre o livro de Atos? Quais foram as lições que Deus ensinou para vocês dos primeiros cristãos? A gente vê a recomendação aqui do apóstolo Paulo, a última recomendação: fiquem onde vocês estão, né? Se disponham a levar o evangelho ao coração de mais e mais pessoas e façam o que vocês façam, seja no trabalho, na escola, na universidade, na família, em qualquer lugar que vocês estejam, lembrem as pessoas do amor de Jesus para sempre. Lembrem as pessoas que existe um Deus grandioso, maravilhoso e perdoador em Cristo Jesus. Lembrem as pessoas que Cristo Jesus morreu para perdoar os pecados dela. Lembrem as pessoas que a gente tem um lugar preparado lá no céu, o reino dos céus, que Cristo Jesus preparou para cada um de nós. E meus queridos, lembrem sempre disso. Jesus disse que está com vocês e está com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então tá, a gente chega ao final do nosso capítulo 28, espero que vocês tenham curtido isso, né? Este nosso estudo vai ficando por aqui, mas não percam então o próximo livro que será estudado aqui na Rádio CPT. Assista a este e a outros programas em facebook.com/Rádio da IELB e o youtube.com/Rádio-CPT. Baixe esses episódios também em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus conosco e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e um abençoado final de ano. Tchau! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.